Hoje traz reflexões do escritor Ricardo Terada. Tem o firme propósito de inspirar as pessoas a terem um relacionamento mais próximo de Jesus Cristo, encorajando a meditar nas Escrituras Sagradas, na busca contínua de respostas para as questões da vida e na expressão de confiança e amor a Deus através da Palavra de Deus. Programa Palavra de hoje, com a apresentação Ricardo Terada. Olá, boa noite. Mais um programa Palavra de hoje, começando agora, um programa que tem o propósito de levar a palavra para o seu coração. Que Deus abençoe, né? Quero convidar você a participar do nosso programa. Tenho certeza que Deus irá falar conosco e que o Senhor possa te abençoar cada vez mais. E que cada dia mais o Senhor derrame as bênçãos sobrenaturais, sem medidas. E você que está passando por situações difíceis, eu creio que o Senhor ele tem feito maravilhas em nossas vidas. Mas às vezes você pode estar perguntando, mas com essa situação tão difícil que eu estou passando, como que eu consigo superar as dificuldades? É o que nós vamos falar hoje no programa da Palavra de hoje. Nós iremos falar sobre superando a dor. E esse é um tema muito importante para que você que está aí passando por algum momento difícil na sua vida, seja na área financeira, seja na área sentimental, uma enfermidade, não importa, mas o Senhor ele está cuidando. E eu tenho certeza que Deus irá falar ao nosso coração. Então você está aqui conosco, tvcinec.com.br, também nos acompanhe na rádio palavradehoje.net. A nossa convidada de hoje é a pastora Elisângela Carvalho, também ela é capelã e ela tem feito um trabalho tão maravilhoso, né? Tem feito ministrações nas igrejas, e eu creio que a obra que ela tem feito, que o Deus colocou no coração dela, e hoje ela está aqui. Eu quero agradecer a sua presença hoje aqui nos estúdios da TV Cinec. Pastora, muito obrigado, né, por você estar participando, né? Vai ser um tema muito importante para todos aqueles que estão aí nos assistindo. Seja muito bem-vindo aqui no programa Palavra de hoje. Vai ser um prazer estar aqui com vocês participando, a todos os ouvintes, você que está em casa, fique ligado, porque hoje nós temos uma palavra de vida para você. Nós vamos falar sobre o tema superando a dor. E eu posso dizer para você que eu passei por um período de superação. E se hoje eu estou aqui, foi porque o Senhor me colocou de pé. É verdade. Eu sei que Deus ele tem feito maravilhas em nossas vidas. Pessoas que estão passando por grandes dificuldades. Hoje nós passamos por um mundo tão conturbado, né, pastora? E eu creio que Deus ele tem feito muitas coisas. As misericórdias do Senhor são infinitas, as bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas. E eu sei que Deus, ele realmente, ele é o nosso Senhor que cuida de nós, que nos protege e tem feito maravilhas nas nossas vidas. E nós estamos aqui para falar com você que está aí nos assistindo. Eu creio que Deus irá tocar o seu coração. Nós iremos falar como superar uma dor através da palavra de Deus. Deus ele tem palavras maravilhosas, todos os dias ele tem falado conosco através da própria Bíblia, né, que é o melhor manual que nós temos na vida, né, as palavras que o Senhor nos ensina todos os dias, e que todas as ministrações que também nós ouvimos pela internet, nós temos aí muitas possibilidades de estar sempre ouvindo, sempre vendo a palavra do Senhor, o Senhor nos abençoando e cuidando de nós e fazendo com todas as coisas coopere para o bem. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem àqueles que amam a Deus. E nós estamos aqui para dizer para você que está passando por esse momento de dificuldade, esse momento de dor, né? Hoje eu estou aqui com a pastora Elisângela, né? Ela já participou comigo várias vezes quando nós fazíamos o programa na Rádio Elite. Sim, né? Teve algumas oportunidades, né, de nos encontrarmos até, né, em algumas igrejas que você foi ministrar, né, e eu creio que Deus irá falar conosco nesta noite. Então esteja atento àquilo que nós vamos falar, tudo aquilo que Deus tem para tocar ao nosso coração. E eu creio, né, pastora, que tem muitas coisas que Deus tem a nos ensinar, como é superar uma dor, né? Às vezes nós passamos por certas dificuldades que não são fáceis. E o cristão, ele passa por dores. A palavra do Senhor nos diz que os dias maus vêm para os bons e para os ruins. Com as pessoas
boas e para as pessoas que também não praticam a bondade. E eu acho interessante, Ricardo, que nós que somos cristãos, nós estamos vivendo um século, uma época, uma década diferente de quando eu era criança. Porque hoje o Evangelho, hoje a situação, hoje com toda a ciência, a tecnologia, com todos os avanços, nós evoluímos muito em todas as áreas. Mas eu percebo que esses avanços não têm sido muito produtivos. Ele tem tirado o foco de muitos, ele tem feito com que pessoas cresçam, com que pessoas se desenvolvam uma incapacidade de superar limitações, de superar o medo, de superar dores. Também ele traz muita cobrança. Hoje nós vivemos numa época onde as pessoas elas sentem a necessidade de mostrar que está bem aparente, o físico dela estando bem, para ela estar bem. As redes sociais mostram isso, mas as pessoas cada vez mais elas estão doentes da alma. Há uma doença seguida que alguns dizem que é a doença do século. Eu me lembro que algum tempo atrás eu ouvia dizer na minha adolescência que o HIV era a doença que iria mais contaminar a geração, que iria mais matar. E eu me lembro, Ricardo, que me trouxe um pânico na época. Eu era menina, me trouxe um certo pânico, mas hoje eu vejo que a doença que está matando as pessoas é a depressão. E a depressão ela é fruto de um deslocamento emocional. A depressão ela é fruto de uma frustração, de uma dor, de uma dependência de redes sociais, uma dependência de um imediatismo. As pessoas elas precisam das coisas tudo para ontem, elas não querem mais esperar, elas são frutos do imediatismo. É a mesma coisa de eu pegar uma colher de fermento, colocar num copo d'água e aquele fermento começar a efervescer com muita velocidade e rapidez, mas de repente ele acaba. E hoje as pessoas elas estão assim. E algumas atitudes têm trazido dores na alma, doenças que a psicologia ainda não conseguiu trazer resultado. Pessoas que estão cada vez mais evoluindo casos de psiquiatria. E isso também tem acontecido dentro do Evangelho, dentro das igrejas. Mas eu passei por um período difícil e eu sei que tudo que eu passei e que eu tenho passado são uma prova do amor de Deus sobre a minha vida. Algumas pessoas hoje, os dias de hoje, a geração diz, eu não posso passar por dificuldades. Eu não posso, Ricardo, passar. Eu estou no Evangelho, mas se for para me passar qualquer tipo de dificuldade, eu prefiro ficar longe da presença do Senhor. Eu aconselho muitas pessoas com vários tipos de emoções, com vários tipos de temperamentos, e eu agradeço o Senhor por ter nos capacitado e nos chamado para isso, porque eu me preocupo com a dor do meu irmão. E quando você se preocupa com a dor do seu irmão, não tem como você fugir. Não tem como você abandonar ou esquecer dele, ou virar as costas, ou deixar de dar a mão e estender ajuda. Mas eu vejo que algumas pessoas têm uma necessidade de romper em respostas. Você está aconselhando de acordo com que você tem um entendimento. Algumas pessoas que nós aconselhamos, principalmente em dores. E quando falamos de dores, nós falamos em dores em todas as áreas, desde o luto, perdas financeiras, perdas de um relacionamento, pessoas com problemas psicológicos excessivos que levam elas à psiquiatria. São problemas que acabam excedendo a capacidade humana. Mas quando nós entramos para romper essa malignidade, ou a psiquiatria, a psicologia, a medicina, vai dizer que é apenas uma doença do momento, nós conseguimos superar todas essas dores através da palavra de Deus. Mas eu percebo que eu tenho uma dificuldade, Ricardo, quando eu vou fazer qualquer tipo de aconselhamento, e você está lá com a palavra que o Senhor deu, as instruções que o Espírito de Deus, porque nós temos o Espírito de Deus e Ele nos dá. Existe uma barreira em algumas situações e algumas pessoas, pelo imediatismo. Elas acabam não querendo seguir a sequência
de um aconselhamento que aparentemente, no momento, nada vai ser valioso. Mas se ela colocar em prática, ela vai conseguir romper essa barreira, esse grilhão, porque através do poder da palavra não tem nada que possa impedir, porque nós sabemos que a palavra de Deus é a boca do próprio Deus falando. Então há uma esperança para você, seja qualquer que for a sua dor, nesse momento que você está assistindo esse programa, qual é a área, qual é o teu conhecimento, quem sabe você está numa cama, num leito, está num quadro depressivo, quem sabe você está vivendo um momento de perda, de luto, ou doenças, ou situações e problemas que nós não alcançamos soluções e acabam nos abatendo. Ou quem sabe você está vivendo um período que você se frustrou tanto com situações, com momentos, que você acabou deixando que todos esses problemas emocionais viessem te abater, e você acabou vivendo um período solitário. E eu tenho algo para te dizer, a solidão, ela não foi feita para fazer parte da vida intensa de um ser humano, chamado homem. Quando a Bíblia diz homem, ela não relata o sexo, mas ela diz em geral. Ela diz que não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem ande na solidão. Não é bom que o homem se isole. E esse tipo de comportamento também ele vai trazer para a sua vida doenças psicossomáticas e que no futuro vão acabar te abatendo. Então procure ajuda. O meu conselho é: procure ajuda. É verdade, hoje nós estamos vivendo nesse mundo onde muitas pessoas acabam se isolando por essa doença tão terrível que é a depressão, mas nós cremos que Deus, ele vai nos ajudar. Deus, através da palavra dele, através do seu poder e através de todas as coisas que o Senhor tem colocado em nossas vidas, nos ensinando. Então é muito importante nós, tudo aquilo que nós formos fazer, buscar a direção de Deus, buscar os ensinamentos que o Senhor tem para cada um de nós. E nós estamos aqui hoje falando desse tema, superando a dor. Agora nós vamos por um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de Hoje aqui na TV Sinec. Estamos de volta com o programa Palavra de Hoje aqui na TV Sinec, né? Estou aqui com a minha convidada, a pastora Elisângela Carvalho, né? E eu creio que Deus está tocando o nosso coração, falando com você, você que está passando por um momento de dor, seja qual for a área da sua vida, eu creio que Deus, ele está tocando e ele sabe como cuidar de nós. O Senhor que nos protege, o Senhor que nos salva, o Senhor que nos dá o refrigério, né? E muitas vezes as informações que nós recebemos diariamente, isso faz como um bombardeio de informações e muitas pessoas acabam se confundem com várias informações. Mas eu creio, somente a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. E você, né, que tem aprendido, que você tem ensinado também, assim como a pastora, né, através das suas ministrações, né, muitas pessoas, homens e mulheres que são levantados por Deus para poder ajudar outras pessoas, e todas as coisas elas possam, né, de uma certa forma nos ajudar e ajudar você também, você que está nos assistindo, né, esteja atento nessas informações que nós estaremos, né, passando para você. Eu creio que Deus, ele nos abençoa de uma maneira tão sobrenatural que através até da palavra dele, que você está nos assistindo nesse momento, e o Senhor, ele vai fazer maravilhas na sua vida, e ele está cuidando dessa dor, ele está cuidando da sua vida, cuidando de todas as coisas. Então tão somente creia que Deus é o nosso Deus, que nosso consolador, o nosso pastor, não nos deixa faltar nada, e eu sei que Deus, ele está cuidando de você, assim como ele tem cuidado de todos nós, né, pastora? Tão Sim. Difícil, né, situações que as pessoas passam, que nós passamos também, né? Não é fácil. A palavra do Senhor fala que nesse mundo nós passaremos por aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo,
que Jesus venceu o mundo, que nós sejamos mais do que vencedores, não é verdade? Sim. Aquele que confia no Senhor, ele é como um monte de Sião que não se abala, mas ele permanece para sempre. Não existe um toque de mágica, Ricardo. Não existe uma receita. Mas, de uns anos para cá, uma frase que é muito citada onde eu congrego, os meus pastores, eles sempre dizem: a obediência, ela gera bênção. E eu entendo que quando eu obedeço a palavra, mesmo que eu me sinta incapaz de entender a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, que relata fatos históricos e relata a própria vida de Jesus, que na palavra do Senhor nós encontramos a cura, nós encontramos a libertação, e foi através da palavra que eu venci um período difícil na minha vida, Ricardo. Eu passei por um período que eu me abati muito. Em 2015, foi um processo muito difícil, de 2010 a 2015, e eu tinha que tomar algumas decisões sobre a minha vida. Eu estava com uma dor muito grande na minha alma. Aquela dor, ela me trouxe um quadro depressivo. Eu tenho 2 filhos e eu já ministrava a palavra, que eu ministro a palavra. Eu fui ungida pastora em 2007, em março, e eu já ministro a palavra há alguns anos, aí eu acredito que uns 16, com muitas vezes muitas dificuldades, muitas guerras, muitas batalhas, muitas dores, mas eu não tenho a ordem do Senhor para parar. Eu não tenho a ordem do Senhor para paralisar. E o que eu acho interessante é que a nossa carne, o nosso corpo, o nosso físico, ele acaba se iludindo voltado às coisas terrenas, mas quando nós somos escolhidos pelo Senhor, nós não temos escolha. E essa é uma frase dita nos últimos anos e é uma grande realidade. E o segredo de tudo aquilo que eu passei, eu cheguei no fundo do poço. Eu me lembro que eu perdi cerca de 12 a 14 quilos em menos de 15 dias. Os meus cabelos caíram todos. Eu passei por um período, Ricardo, onde os meus amigos viraram as costas para mim. Eu fiquei só. Eu fiquei num estágio depressivo, com 2 filhos para criar. E eu me lembro que uma única amiga ficou do meu lado. E eu acho interessante dizer que eu falo para você de um período de dor, de muitos que eu já passei. Um dos períodos de dor que mais abate o ser humano é o período da rejeição. Principalmente quando você é rejeitado por pessoas que você ama, por amigos, ou por você não se enquadrar em alguns casos, em algumas situações. Mas aquele que te escolheu e me escolheu, ele não te rejeitou. O nosso Senhor Jesus, ele nos amou, ele nos ama, por isso que ele foi na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Eu consegui superar todo esse período, porque eu também acredito que eu tive que passar por esse processo. Algumas coisas precisavam ser mudadas dentro de mim. Eu sempre digo, em algumas situações, que o processo nas nossas vidas, alguns períodos, eles demoram muito. Mas quando nós aprendemos, porque você acaba criando uma maturidade no mundo espiritual, que você aprende a lidar com os processos do Senhor. E você acaba pegando forças, tirando forças de onde você não tem, através da oração, sendo renovado, lá aprendendo a batalhar, porque a oração é uma das maiores armas do cristão. A oração, ela tem um poder extraordinário. A física quântica, ela diz que a oração intercessória, ela tem poder de eu estar orando aqui, onde nós estamos nesse estúdio, e alcançar pessoas onde nós não podemos imaginar. Eu não sei se você lembra, Ricardo, quando nós estivemos lá na Rádio Elite, e eu estive ministrando num programa lá do pastor Ricardo, e eu me lembro que na oração o Senhor abriu a minha visão espiritual e eu vi um navio, e esse navio ele estava ancorado em Dubai. E nós estávamos ali em oração, naquele momento de oração do programa, e de repente o Senhor me deu esse navio e eu comecei a orar e dizer como eu vi aquele navio naquele momento. Isso é o poder da oração intercessória.
Alguém estava do outro lado do mundo, lá em Dubai, trabalhando dentro do navio que estava ancorado, e essa pessoa estava na cozinha ouvindo a programação. Esse é o poder da oração intercessória. Foi através da oração que eu consegui me erguer. Foi através da leitura da palavra, das minhas renúncias, que eu passei por alguns processos. Então, se você está abatido hoje ou abatida por causa dessa dor, que eu não sei onde ela está localizada, mas eu conheço um Espírito vivo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que Ele é o Consolador. E hoje Ele vai tocar em você. Quem sabe você possa me dizer, pastora, está difícil. Essa dor que eu estou vivendo é uma dor que a minha alma tem gemido. Eu conheço essa dor, porque eu já passei por ela. Ou quem sabe você vai me dizer, pastor, eu estou vivendo por uma dor, agora é um momento de perda ou luto. Estou vivendo uma dor que é a dor da rejeição. Eu estou numa cama depressiva, eu preciso de ajuda. Nós vamos orar por você. E pode crer que a oração, ela tem poder. Quando nós estamos localizados em qualquer local e começamos a orar, o Espírito de Deus, que é o nosso Consolador, Ele intercede por nós, Ele leva a nossa oração até Jesus, que está sentado à destra de Deus. E sabe o que eu costumo dizer? Jesus, Ele fica lá sentado, mas Ele está sob o controle de todas as coisas. Eu entendo que a minha ação na terra provoca uma reação no trono de Deus. O Espírito Santo chega lá, como o Ricardo está sentado aqui, ó, representando Jesus. E Ele vai contar as nossas dores, as nossas causas. Jesus vai escutar. Ele é o nosso intercessor fiel. E Ele vai levar a minha, a sua oração para o nosso Deus. Olha que interessante, nós não sabemos como o Senhor vai responder, mas Ele vai responder. Então você que está numa cama, quem sabe você está num leito, não tem mais força, essa dor da tua alma não vai te vencer. E eu declaro sobre a tua vida, com toda a autoridade espiritual, seja curado, seja curada, seja livre, porque há poder na oração. Eu me lembro que uma amiga me mandava mensagens e dizia, Elis, abre as janelas dessa casa, o calor aqui fora está muito forte, sai desse quarto, senão você vai morrer. Eu já estava num estágio terrível. E olha que interessante. Eu levantava, abria as janelas do quarto, deixava o sol entrar, e eu comecei a trocar o dia pela noite. Eu via que eu já estava entrando numa síndrome de pânico dentro da minha própria casa. Eu não conseguia dormir. Eu me lembro que uma noite eu chorei muito. Eu falei, Senhor, me tira dessa cama. Eu senti um peso muito grande dentro de mim. Um peso tão grande que eu não conseguia sair da cama. Era um peso tão terrível que a impressão que eu tinha era que tinha uma rede, que essa rede estava em volta sobre minha cama e eu não conseguia sair dela. E eu me lembro que quando eu perdia as noites na madrugada, isso faz pouco tempo, foi em 2016. Eu me lembro que eu comecei a mandar mensagem para os meus amigos, dizendo que eu estava orando nas madrugadas. E eu comecei a orar na madrugada, a colocar os nomes. Eu tinha alguns amigos fora do país. Eu comecei a colocar as causas que eram impossíveis para as mães. Eu me lembro que tinham pessoas que queriam casar, pessoas que queriam ficar noivas, pessoas que queriam a cura, ou apenas queriam sair de alguma situação. E eu comecei a orar pelos meus amigos. Eu comecei a interceder. Eu colocava as minhas mãos sobre aqueles papéis que eu colava na parede do meu quarto. E eu começava a clamar pela vida deles. E foi através da oração, eu orando pelos meus amigos, que o Senhor começou a me levantar. Não foi um processo bom, não foi um processo que foi desejado, não foi um processo que eu planejei para ter, mas foi um processo de muita renúncia. Eu via que o Senhor estava tentando me limpar. Eu poderia, sim, procurar a psiquiatria, a psicologia, tantas outras formas que são utilizadas, não descarto nenhuma, respeito a todas, são utilizadas para nos dar direções e nos levar a caminhos
para que nós venhamos entender algumas situações. Mas a minha busca foi perante os pés do Senhor, clamando pelo Espírito de Deus e orando pelos meus amigos. Há poder na oração. Quem sabe você está vivendo um período como eu vivi. Eu não aguentava abrir os meus olhos. Não tinha mais lágrima, não tinha voz, não tinha nada. Um dia essa minha amiga não conseguiu parar na porta da minha casa e entrar lá. Ela não conseguiu me chamar porque o celular estava descarregado. E eu me lembro que ela bateu no portão, ela entrou. Eu joguei a chave para ela, ela entrou. E eu voltei a deitar e ela falou: querida, sai desse quarto. Sai dessa cama. A dor que estava dentro de mim, ela estava insuportável. E eu me lembro que quando ela abriu a janela do meu quarto, e eu me levantei, sem força, muito fraca, desestabilizada, porque eu cheguei a perder 15 quilos em menos de 20 dias, foi muito doloroso. Os meus cabelos ficaram no meu travesseiro. Foi uma manhã terrível, foi muito triste. E mesmo assim, o Senhor nunca desistiu de mim. O Senhor não vai desistir de você. Pode acreditar que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Há uma promessa sobre a sua vida. Você vai vencer tudo isso. Você vai conseguir passar por esse vale, por esse deserto. Pode acreditar. Se você está fraco, abatido, volte para a presença do Senhor. Aproveite a oportunidade. Busque ajuda. Não se isole. Porque tudo que a depressão ela faz numa pessoa é deixar ela isolada. É deixar ela distante. É fazer com que ela se sinta uma pessoa superior a outras. E não é isso que o Senhor tem para você. Levante a tua cabeça, procure ajuda. Procure algum amigo. Procure a sua liderança. Saia dessa situação, porque ainda há cura para você. Hoje eu olho tudo o que eu passei. Eu poderia ter desistido, Ricardo. Mas dentro de mim, com toda a situação, havia uma persistência. Uma fé que eu não conhecia. Nós podemos dizer assim que a nossa vida, as nossas escolhas, né, decidem destinos. Essa frase ela é muito forte e você que está passando por essa situação, talvez você acha que já não tem mais jeito, você acha que já não está mudando nada, você acha que está demorando demais. Então é necessário, busque no Senhor, espere no Senhor todas as coisas. E eu creio que Deus ele vai fazer sempre o melhor para nós. Então não desista de você, porque Jesus não desistiu de você. E Ele quer que você continue avançando, continue fazendo e lutando para você alcançar a vitória, né, que Ele tem para você. E todas as coisas elas vão ficar bem. Então acredite em Deus, confie no poder dEle que Ele está agindo sobre você. Amém? Agora nós vamos por um breve intervalo comercial. E daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de Hoje aqui pela TV Sinec. Estamos de volta com o programa Palavra de Hoje aqui na TV Sinec, também pela rádio palavradehoje.net. Hoje nós estamos falando sobre superando a dor. Estou aqui com a pastora Elisângela e esse tema é muito importante. Você que está passando por dores, seja espiritual, seja física, seja mental, dores que muitas vezes fazem com a nossa tendência de desistir. Mas não desista, porque o Senhor ele sempre está conosco. Então busque ajuda, né? Busque sempre estar orando. A palavra do Senhor, né? Assim como a pastora comentou e falou muito bem aqui sobre o poder da oração. Então sempre que você puder orar, mesmo que seja em silêncio, mesmo que quando você, não importa o local que você esteja, não precisa de palavras eloquentes para poder falar com o Senhor.
né? Ele é o nosso amigo, o nosso pai, o nosso consolador, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso pai que nos ensina, e ele está sempre de braços abertos para poder nos ajudar. Então busque no Senhor, né? Não deixe que essa dor permaneça em você. Eu sei que é difícil nós falarmos, né? Nós estamos falando muito em dores, né? Você que está passando por essa situação, e muitas vezes nós ficamos dizendo, falando, mas quem está passando por a dor sabe exatamente, conhece, né? Só Deus conhece o que você está sentindo, Deus sabe tudo aquilo que você está sentindo, Deus conhece o teu coração. Nós estamos falando aqui para te orientar através da palavra de Deus. Sei que não é fácil, né, superar uma dor, seja uma dor emocional, seja uma dor física, né? Às vezes nós passamos por essas dificuldades. Sim, é difícil, mas não é impossível. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que ele é tão maravilhoso e ele tem um cuidado tão especial por cada um de nós. Então sempre busque no Senhor, busque através da palavra dele, através dos sinais, através das bênçãos que ele tem derramado sobre a sua vida, né? O alimento espiritual, que é a palavra de Deus, o alimento físico. Procura se cuidar também, tão importante. Às vezes quando a pessoa, quando você muitas vezes passa por alguma tristeza, por alguma decepção, por alguma desilusão, a primeira coisa que você faz é deixar de comer, deixar de dormir, né? Muitas vezes você acaba se entregando. Não faça isso não. Procura se cuidar, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então procure sempre estar se alimentando, cuidando da saúde, né? Cuidando, assistir bons filmes, procurar ler um livro bom, ler a Bíblia. Isso é muito importante para nossas vidas. E eu creio que o Senhor ele nos permite muitas vezes passar por certas situações, mas a superação da dor nós podemos fazer sim, e Deus nos dá as estratégias, assim como Ele está dando para você hoje. Você que pode estar passando por essas dificuldades, a TV Sinec tem um alcance ao mundo inteiro, né? Você está longe, né? Mas não importa, Deus está falando com você nesta noite, e eu creio que Deus vai fazer muito mais ainda por você. Então esteja atento aqui conosco, aqui no programa Palavra de hoje, com esse tema tão importante sobre superando a dor, pastora. É algo assim muito importante, né? Porque muitas pessoas estão passando por essas dificuldades, né? E essa é a oportunidade de nós estarmos orientando através da palavra de Deus, né? Superar a dor. Sim, Ricardo. E interessante é que muitas situações estão nas nossas mãos, como você disse. Decisões decidem destinos. Para você poder experimentar o novo, você não pode ter medo de vencer as dificuldades. Você precisa entender que algumas situações precisam vir de mim e de você. Quando eu reajo em alguma situação que eu estou vivendo, eu dou um passo, eu posso experimentar o novo de Deus. Eu superei a dor buscando a presença do Senhor. E eu me lembro que eu comecei a ser erguida novamente. Eu me lembro que eu comecei a receber convites para as ministrações naquele período de deserto, naquele período de dor, que eu me coloquei incapaz. Eu já não lembrava mais que eu ministrava a palavra, eu já não trazia a minha memória que eu servia o Senhor com tanto amor como antes. Eu já não trazia a minha mente que o Senhor havia me dado promessas e Ele havia dito que cumpriria de acordo com a minha fidelidade, de acordo com a minha obediência. E o que aconteceu comigo, Ricardo, foi algo inusitado, a minha experiência, que no meio dessa situação toda, o Senhor começou a me colocar de pé. Eu me sentia como se o Senhor estivesse me colocando sobre as mãos dele e me erguendo lentamente. Como se o Senhor me tirasse daquela cama, daquela situação, daquela escuridão, o Senhor me levantasse com a mão dele. Me levantasse lentamente. Eu comecei a receber muitos convites. E quanto mais eu orava, mais eu me jogava. Eu criei um cantinho essencial de oração dentro do meu quarto, que era centralizado no meio da minha cama. Eu dobrava os meus joelhos no meio da minha cama e ali eu ficava orando ao Senhor por muito tempo. Ali eu chorava,
ali eu indagava, ali eu tirava as minhas dúvidas, ali eu tinha ele como meu amigo, eu conversava com ele. Eu tenho um hábito das minhas orações, Ricardo, sem cerimônias. Eu oro dentro da minha casa, andando. Eu oro dentro da minha casa, conversando. Eu falo, Jesus, vem cá. Olha o que está acontecendo, eu preciso. E eu tenho resposta. Porque algumas pessoas acham que orar precisa ser um ritual. A Bíblia diz que eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo, ele vai interceder por mim. É tão interessante que nós não precisamos de ritual para sermos íntimos de Jesus. Não precisamos focar em aparência ou em formas. De repente você está lavando uma louça agora, ouvindo esse programa, e você pode orar. Quem sabe você está num leito de um hospital, ou quem sabe você está num lugar público. Você pode estar orando em espírito. Eu aprendi formas de oração que me tiraram de protocolos rituais, que acabaram me ensinando que para mim servir ao Senhor, eu preciso conhecer Ele. E eu conheci o Senhor Jesus na dor. Não falo de aceitá-lo, não, de ter intimidade, de fazer dele o meu principal alvo. Eu sou totalmente dependente dele em todas as situações. Eu preciso resolver algo, eu tenho que consultar ele. Eu aprendi no meio de toda essa situação a depender do Senhor. Parece loucura, mas tudo que eu preciso orar. Tudo que eu preciso resolver. Não é religiosidade. Eu tenho ele como meu melhor amigo. Ele mora comigo, ele habita dentro da minha casa. Então nós chegamos numa intimidade tão grande que eu chamo ele para conversar, Ricardo. Eu chamo ele para dizer, Senhor, olha o que está acontecendo, eu preciso disso, me ajuda, me dá a direção, qual é a decisão tomar. E eu me lembro que eu estava me preparando para ministrar para mulheres, em maio de 2016, e eu estava pronta para sair para ir ministrar, alguém viria me buscar, e eu me lembro que o Senhor falou comigo, volta para o seu quarto, que eu preciso falar com você. Eu já tinha me arrumado, já estava com o cabelo arrumado, já estava maquiada. E eu falei, agora se eu começar a orar, minha maquiagem vai embora, porque quando você começa a entrar na presença de Deus, a presença dele que habita dentro de nós, o consolo dele, a intimidade que nós temos com ele, há uma cura, há um consolo, há um renovo, coisas extraordinárias acontecem. Através da oração, algumas pessoas, elas podem ser tão tocadas que elas podem conseguir chegar à cura da diabetes, problemas cardíacos, isso já foi cientificamente comprovado. Então não para de orar não. Quem sabe o que você sente hoje é só uma falta de um equilíbrio emocional, uma falta de conhecer o Senhor através da oração. E eu me lembro que eu voltei a orar, e eu entrei no meu quarto, lá naquele cantinho especial, que fica centralizado no meio da minha cama. Eu tirei o meu sapato, eu ergui a saia, dobrei os joelhos e fui orar. Porque eu sabia que o Senhor queria me entregar naquela noite. Não era para mim ter uma conversa com Ele, um diálogo como um amigo. Mas era para mim entrar dentro do meu quarto, como a palavra diz, entra no teu quarto, fecha a sua porta e fala, Ricardo, com o seu Deus. Eu percebi que alguma coisa mais séria o Senhor tinha comigo naquela noite. E eu fui clamar ao Senhor. Foram meia hora de oração. E eu senti um calor muito grande, eu senti a presença do Senhor comigo ali no meu quarto. Quando o Senhor abriu a minha visão, e eu me vi dentro de uma ostra muito grande, da forma que eu estava ajoelhada no meio da minha cama. E eu não entendia, e eu continuei orando, e eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim, filha, você está pronta para recomeçar. Aí eu não queria mais sair do quarto, porque eu tinha ouvido a voz do meu Deus, do meu mestre. Olha que interessante. Eu fui fazer o que eu tinha que fazer, fui ministrar para mulheres. E quando eu voltei, já fazia muitos anos que eu não lia sobre a pérola. E eu fui buscar informações sobre ela. Descobri todo o processo, que ela é um molúsculo, que é apenas um grão de areia, quando entra dentro da ostra. Ela começa a ser polida, é um tratamento, é um período muito difícil.
mas através dela ser polida, através daquela dor, através daquele processo, ela se transforma numa pérola. Até aí, que lindo, que momento maravilhoso. A dor passa, você se transforma numa pérola. Mas quando eu li que essa pérola, ela pode passar por um processo de rejeição e de não ser aprovada, ela é descartada. Quando as pessoas que são responsáveis em cultivar a pérola, eles acabam abrindo aquela ostra. Algumas são muito pequenas, outras eles fazem o teste com os próprios dentes e elas acabam trincando, se rompendo. Elas são inutilizadas e descartadas. Mas a verdadeira pérola, quando ela passa pelo processo da dor, quando ela passa pela aceitação e a vontade do Senhor, pelo período de renúncia, e de muitas das vezes não entender, ficar sozinha, a suportar a dor, existe uma essência dentro dela, que quando aquela ostra ela é aberta, aquela pérola ela faz diferença no meio de todas as outras, Ricardo, e ela é aprovada. Foi isso que aconteceu comigo. E esse processo meu da dor, ele passou rápido. Aos meus olhos hoje eu posso dizer, graças a Deus por todas as coisas. No livro de Romanos, aqui no capítulo 8, no versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com um propósito. Deus te escolheu para algo na terra. Você não veio aqui em vão. Como diz aí o dito popular, caiu de paraquedas na terra. Onde eu estou? Não. Primeiro que você venceu milhares de espermatozoides para poder ser fecundado no útero da tua mãe. Você já é um vencedor por isso. Passou pelos período de 9 meses para ser gerado. Cuidadosamente, porque Deus é detalhista e ninguém entende como uma criança consegue ser gerada dentro de um útero, de um ventre de uma mulher. Você nasceu, cresceu e chegou até aqui. E tudo isso que você está passando hoje tem um propósito. Você pode ter certeza que o Senhor vai te levar até o centro da vontade dEle. Não desista, não pare, vai valer a pena. Com certeza, não desista. O Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, aquele que cuida de nós. Então não desista dos seus sonhos, os seus sonhos não podem ser frustrados. Então você que está passando por essa dor, é a hora de você levantar, é a hora de você andar e superar e alcançar as bênçãos que o Senhor tem preparado para você e Ele tem te sustentado até aqui e não será diferente daqui em diante. Nós vamos por um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de Hoje na TV Sinec. Voltamos agora com o programa Palavra de Hoje. Hoje nós estamos falando sobre superando a dor. Então eu creio que Deus, durante todo o programa, tem falado com você, tem te ensinado, orientado. E eu creio que o Espírito Santo falará melhor ao seu coração e que você vai conseguir superar sim. Nós determinamos em nome de Jesus que você vai superar essa dor. Não importa qual é a dor que você está passando, qual a situação que você está passando. Nós temos um Deus que faz o impossível para nos abençoar e para nos dar a vitória e para nós alcançarmos os nossos sonhos, os nossos planos, os planos que o Senhor fez para nós. Nós podemos fazer os nossos planos no nosso coração, mas é o Senhor que realiza. Então, neste momento, nesse programa, eu creio que Deus ele está fazendo o melhor
na sua casa, no seu trabalho, em tudo aquilo que você está precisando. Deus, Ele está te ajudando e você vai conseguir superar, sim, essa dor. Não é mesmo, pastora? Sim, com certeza. Eu acredito que no meio dessa situação da dor, Deus tem um propósito para crescimento, um propósito para a cura, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele é perfeito, Ricardo. Ele é perfeito. Ele tem o começo, o início, tem tudo, tem o fim. Ele pode todas as coisas. Acho interessante que no livro de Gênesis, quando o Senhor começa a criar todas as coisas, Ele não cita a morte. Ele não criou a morte. A morte foi a consequência do pecado entre Adão e Eva. E quando eu vejo uma situação de dor causada por sequela de alguma atitude ou ação, eu entendo que o ser humano, ele não foi criado para morrer, não foi criado para a morte. Por isso que nós não aceitamos a morte, que também é coisa ocasionada por uma dor. O Senhor, Ele veio para dar vida e vida eterna. A palavra superação, ela vem de ela ultrapassa uma situação desagradável. A palavra dor, ela vem de um sentimento que muitas das vezes nós não conseguimos expressar. Mas saiba de uma coisa: a cura para a tua alma. A cura, ela vem através da busca, através da renúncia, através da adoração, através da confiança, através da fé. A cura, ela vem quando eu determino e eu escolho viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Para mim, eu precisei passar pela dor e na dor continuar sendo fiel ao Senhor para chegar até aqui e viver todas as maravilhas que eu tenho vivido na presença dEle. Eu tenho vivido um tempo novo, eu tenho vivido um tempo de cuidado. Os meus filhos têm vivido, e eles estiveram comigo em todo o processo. Os meus filhos, a minha casa, ela tem se alegrado com as novidades do Senhor. Nós, muitas das vezes, queremos criar atalhos. Atalhos, muitas das vezes, nos levam para caminhos curtos, nos levam para caminhos que aparentemente são bons. Mas para viver as promessas do Senhor, você precisa ficar no caminho que Ele determinou para a sua vida. Em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, tudo vai cooperar, tudo vai contribuir para essa nova fase que o Senhor vai te colocar. Porque vai chegar uma hora que essa dor vai ser superada. E acredite em você. Essa dor vai fazer com que você venha entender que você é uma pessoa que tem valores. Esse momento de dor vai fazer você entender o seu valor. Algumas pessoas em período de depressão, de dor, elas deixam de fazer coisas que elas faziam muito bem, porque há uma frustração, muita cobrança dentro de si. E o Senhor, Ele te chamou para você viver o melhor dessa terra. Viver o melhor dessa terra é aproveitar a vida que você tem. Tem uma frase que diz assim: você só vai viver uma vez, então capricha. Quem sabe hoje é o momento de você sair dessa cama, receber vida da parte do Espírito de Deus, se levantar, tomar um banho, trocar de roupa, trocar as vestes da sua cama, abrir a janela, não importa o horário que esse programa está entrando na sua casa, onde você estiver, dentro de um hospital, não importa, porque o Senhor, Ele tem multiformas de agir. Mas o que importa é que se você decidir, mesmo com pouca força, acreditar em você e saber que você foi chamado para viver o melhor dessa terra, você pode ter certeza, essa decisão pode mudar o seu futuro é amanhã.
pode mudar os teus sonhos eles virão. Ou quem sabe existem sonhos que foram frustrados dentro de você. Existe um tempo preparado para você. E agora, quem sabe você viveu o período de inverno. O inverno, Ricardo, eu costumo dizer que ele traz frio, ele traz uma frieza espiritual. O cristão também passa por um período de inverno. O inverno, ele traz medo. O inverno, o dia fica nublado. Você olha para o alto, você vê aquelas nuvens cinza, há um peso. Você não tem ânimo, você não consegue sair da cama. Mas eu quero te convidar, abre a janela do teu quarto nesse momento e receba o verão, uma nova estação, um novo clima, um novo tempo. O verão traz alegria, o verão traz esperança, traz força. O verão ele vem para mudar. Quando é verão, nós que somos donas de casa, nós temos um ânimo de limpar a casa, fazer faxina, mudar as cortinas, mudar a decoração. O verão traz vida, as pessoas elas não ficam dentro de casa, elas acordam cedo dispostas para procurar, para praticar um esporte. O verão, as pessoas estão na rua constantemente. Ei, receba a presença do Senhor que vai te aquecer nesta noite, nesta manhã, nessa tarde ou nessa madrugada, onde esse programa chegar sobre a sua vida. E sai desta cama, sai dessa situação de prostração, porque o que o Senhor tem para você é um novo tempo, e é o tempo que trará a presença do Espírito de Deus, é o tempo que trará alegria sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos e tudo que é seu. Quando Jesus chega em algum lugar, ele marcou histórias, trajetórias, marcou vidas, e ele só chegou para mudar. Jesus, ele vai chegar na tua casa, ele vai entrar onde você estiver. Saia dessa cama no nome de Jesus. Receba a cura, supere essa fase na sua vida, porque existem várias estações, existe a primavera, existe o outono, e se você se erguer hoje, agora, no verão que está chegando para você, quando vier novamente o inverno, você estará fortalecido, Ricardo, para pegar os casacos que ficam pendurados atrás da porta, colocar os casacos e sair no meio da neve, quem sabe, no meio do vendaval, e dizer: agora eu já sei lidar com essa situação. Glória a Deus. Agora eu já sei que o inverno não vai me paralisar. É verdade. E a palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite e a alegria virá ao amanhecer. Isso mesmo. Deus é tão maravilhoso, e nós falamos bastante sobre oração, e eu gostaria de finalizar esse programa e convidar a pastora para nós fazermos uma oração a todos aqueles que estão nos assistindo, né? Assim como nós cremos no poder da oração, nós sabemos que essa oração alcançará, né, a sua vida, né, o momento que você está passando, e eu creio que todas as coisas cooperam para o bem, como nós falamos muitas vezes aqui esse versículo, né? Então, nada melhor do que nós orarmos, né, pastora, para que todos possam receber a palavra do Senhor. E a oração, ela é importantíssima, né? Pastora, então, por favor. Bem, eu costumo dizer que a oração ela é tão poderosa que ela nos entrega chaves em nossas mãos. Chaves que podem abrir portas no mundo espiritual e no mundo terreno. A oração é a chave da vitória. A oração, ela nos leva numa intimidade maior com o Senhor. É o canal que você vai ter nesse momento para falar com o teu Deus, onde você estiver. Se você conseguir fechar os teus olhos, você fecha os teus olhos. Mas se você conseguir ficar olhando e ouvindo, apenas entre em concordância. Pai, eu quero apresentar todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que foram alcançadas através da palavra. Sim, Jesus. Senhor, traz esperança. Nós cremos. Eu quero liberar como sua profeta a cura. Tu podes entrar onde eu não posso. O Senhor penetra as profundezas do nosso coração. Aleluia. Assim como o Senhor fez comigo. Assim como eu senti as suas mãos arrancando uma dor imensa de dentro do meu coração. Eu quero pedir sobre essas vidas, Pai. Traz a cura que só é encontrada em Ti. Traz a esperança, traz o renovo.
Levanta o que está caído, Pai. Que haja testemunhos. Eu quero liberar, Pai, profetizar. Vidas entrarão em contato, vão dizer, algo aconteceu. Senhor, muda o quadro. Muda a história. É no nome de Jesus que eu te peço, porque eu creio no poder da oração. A tua palavra diz que tudo que pedimos no teu nome, no nome de Jesus, que nós crendo, crer, acreditar, confiar, nós vamos receber. E que eles venham testemunhar, alcança os 4 continentes, alcança os presídios, alcança os lares, os asilos, hospitais, as praças públicas, através desse programa. Eu também coloco nas suas mãos a vida do Ricardo, da esposa, desse estúdio, Pai. Continua usando esse lugar como seu canal de bênção, para que vidas venham ser preenchidas através da tua presença e da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastora, quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, né? Que Deus te abençoe e continue, né, te levando para lugares para você cumprir a missão que Deus colocou no teu coração, que te capacite, abençoa você, a sua família, né, todo o seu ministério, né? E eu creio que Deus, ele está fazendo milagres na sua vida, assim como também de todos aqueles que estão nos assistindo. Quero agradecer a audiência, quero agradecer, né, de todo o meu coração, né, você que estava nos assistindo, e que o Senhor, ele tem feito maravilhas em nossas vidas e vai continuar. E as vitórias que serão, né, colocados na sua vida, Deus já está contemplando, e você vai contemplar a sua vitória. E com muita alegria no meu coração, né, que Deus te abençoe, dê uma semana com muitas vitórias, te abençoe, né, com todas as bênçãos maravilhosas que o Senhor te deu e vai continuar te dando. Pastora, se você quiser deixar os seus contatos. Olha, né? Essa aqui é a minha filha, a Joana, minha amiga, companheira, uma menina do Senhor, né, que serve ao Senhor junto comigo. Eu vou deixar meu Instagram, @Elis com S, _Carvalho, com 2 O no final. Elis _Carvalho. Segue lá no Instagram, sempre tem uma palavra, algo diferente, as ministrações. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Tem uma novidade, Ricardo, para aproveitar. Claro. Para 2021, para março, nós teremos uma caravana com o meu nome para Israel, e você é o meu convidado. Você não pode ficar de fora. Vai ser Egito e Israel para março de 2021. Ei, me chama lá no Instagram. Vai ser a caravana. Eu amo a mensagem da cruz, que foi a palavra que o Senhor me deu quando Ele me restaurou novamente. Então, vem conosco, participa conosco. Você vai ser abençoado, vai viajar, vai passear e conhecer Jerusalém. Amém. Amém. Glória Deus abençoe a a todos. Deus. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana com muitas vitórias. E eu sei que o Senhor está fazendo muito mais por você. Até o próximo programa. Você está convidado, próxima quinta-feira, das 21 às 22 horas. Programa Palavra de Hoje aqui na TV Sinec. Deus abençoe. Amém.